Bom dia, boa tarde, boa noite. Como assim? Como assim? Como assim, porra? Reagiria um hipotético injuriado torcedor do Botafogo nas últimas semanas. E por quê? O time, afinal, continua liderando o Brasileirão com larga vantagem sobre o segundo colocado, mas estamos falando de Botafogo de Futebol e Regatas, um clube historicamente regido pelos estranhos desígnios da superstição. Nos últimos dias, fontes ligadas a este Chinelinho Cast nos confidenciaram o que a gente já vinha percebendo. A galera alvinegra está com os nervos à flor da pele, com a sequência negativa de 3 derrotas. Pois é, né? Os sinais estão aí nas ruas. A aproximação de Palmeiras e Grêmio no retrovisor parece ter acionado as sirenes de alerta em General Severiano e intensificado a incontinência urinária do manequinho. E mais do que isso, fez vir à tona o temperamento algo conspiratório, paranoico, dramático e místico, né? Dos torcedores e torcedoras do Botafogo, o que faz deles criaturas absolutamente singulares. É por isso que esta edição do Chinelinho Cast homenageia a fauna botafoguense, resgatando manhas, manias e queixumes da torcida, além de analisar a queda de produção do Alvinegro Carioca no segundo turno do Campeonato Brasileiro. No episódio de hoje contaremos também com depoimentos de botafoguenses ilustres e, claro, vamos eleger a bizarrice ou bizarrices da semana. Libera a vinheta aí, cara. Solta os cachorros que a gente está falando de Botafogo. Tá no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. O Botafogo é um time marcado pela superstição desde sempre. Nós poderíamos passar um programa inteiro listando episódios como o do histórico presidente Carlito Rocha, ordenando que as cortinas da sede fossem amarradas nos jogos do Campeonato Carioca de 1948. Olha aí, cara, o mesmo Carlito Rocha, né? Histórico presidente do Botafogo, adotou o simpático vira-latas Biriba, um cãozinho alvinegro, né? Que invadiu o campo numa goleada botafoguense. E desde então, a presença do Biriba passou a ser tratada como fundamental. Ele era tipo um integrante da comissão técnica do Botafogo, né? A galera acreditava a ele os triunfos do time nessa época, 1940, 1950, 60, por aí. Pois aí, o técnico Cuca, que em 2008 não deixava que o ônibus do Botafogo andasse de marcha ré, temendo que esta manobra pudesse prejudicar a boa fase do Glorioso, né? Por isso eu te pergunto, Alfredo, será que esta sequência de derrotas é uma marcha ré sem volta? Porque depois de um primeiro turno praticamente irretocável, invicto no estádio Newton Santos, né, jogando futebol absolutamente convincente. Será que a carruagem botafoguense virou abóbora, torrou com fogo do próprio Botafogo? Uma abóbora queimada, talvez? Não sei. Vou citar o belo hino do Botafogo, né, de Lamartine Babo, para tentar responder a pergunta que não é simples, né? Na estrada de louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz, né? Será que a carruagem, né, trilhando essa estrada, foi atingida por sei lá, por Um algum meteoro, feitiço, talvez, um meteoro. meteoro? Será que alguma conjunção de planetas transformou a carruagem, né, outrora tão vistosa, né? E era uma campanha, é uma campanha ainda excelente, mas era uma campanha histórica, né, e muito fora da curva. Não sei se virou abóbora, mas eu acho que a campanha do Botafogo nesse segundo turno, eu falo apenas da campanha, não estou analisando taticamente esse declínio do Botafogo, é um declínio, né? Afinal de contas, três Sim. derrotas seguidas. A campanha eu acho que se torna mais real, mais próxima da realidade, assim. Por várias razões. Eu acho que, primeiro, uma competência do Botafogo, comandado pelo Luiz Castro, que encontrou ali um padrão tático muito bom, de velocidade. Eu vi vários jogos, né? Vi o Fluminense e Botafogo no primeiro turno, né? Por interesse evidente, né? Torcendo pelo Sim. Fluminense. Vi o jogo contra o Vasco também. E o Botafogo tinha um time muito coeso, que contra-atacava,
que tinha um jogo muito solidário, de todo mundo defendendo, né, de linha baixa, como se diz hoje. E eu não sei, é difícil falar assim de um fator. É, acho que a ausência do Tiquinho Soares não foi o fator fundamental, ele ficou fora há algum tempo, já voltou, mas acho que a mudança de treinador, cara. O Caçapa, né, que foi interino durante 3 ou 4 jogos, ele foi muito fiel ao que estava sendo feito pelo Luiz Castro, que agora está no futebol árabe, né, Isso. nessa migração ali, aí milionária, da qual a gente já falou aqui no programa. E eu acho que o Bruno Lage, eu não sei, ele veio tentando dar um toque autoral a uma obra que já era boa e já estava encaminhada, né? Não me lembro de alguém ter uma vantagem tão larga numa virada de turno como o Botafogo tinha, e agora essa vantagem ela emagreceu um pouco. Ela era de 11, chegou a 12 pontos e agora é de 7 pontos. Ainda é considerável, né? Mas eu acho que a tentativa de dar um toque autoral do novo português de plantão aí, né? Hoje a gente mais tem a português de plantão esperando para assumir times brasileiros. Eu Exatamente. acho que ela comprometeu. E tem até uma história engraçada disso. Outro dia eu fui visitar a Nazaré, né? Que é minha mãe de criação, está morando aqui na rua, aqui a alguns metros da gente. E tinha um botafoguense injuriado falando com um porteiro, né? Mas assim, muito na bronca, eu vou me permitir, né, reproduzir literalmente as falas dele. Sabe aquele flash que você ouve assim de relance? Eu subi no elevador, mas antes de subir no elevador eu cheguei a ouvir. Quem tá fudendo com a gente é esse português, porra! Né? Então eu acho que com mais ou menos elegância, essa é um pouco a tônica da galera do Bom, Botafogo. elegância que o próprio português não tem, né? Sim, e já demonstrou, além da deselegância, né, um certo desequilíbrio, porque entregou o cargo depois de uma derrota no começo do trabalho, né? Sim. Eu achei aquilo realmente muito, muito, muito bizarro, até porque não tinha por É. que entregar o cargo. Parece enfim, parece que existe ali uma tensão no Botafogo em função do que foi alcançado até agora, do tipo, agora temos obrigação de ganhar, não pode falhar. E é estranho, né? Porque eu acho que talvez seja histórica. Se esse declínio for confirmado, consumado, vai ser uma coisa histórica, né? A perda desse título. Você resumiu tudo, assim. Eu acho que a questão minha foi essa troca de técnico. Na época falaram, não, que o cara tem um estilo parecido com o Castro, que não sei o quê, que foi É, escolhido a dedo, não sei o que lá e tal, parará. Eu, sinceramente, tudo bem, o cara é o dono da SAF lá, o Textor e tal, eu não tô por dentro disso também para ficar falando e tal, mas eu acho que, assim, se eu fosse olhar para o Botafogo, eu teria deixado o Caçapa aí. Eu falei, Caçapa, fica aí e mantém a parada até o final do ano. Exatamente, não inventa de é, criar modinha, não. não muda Mantém o nada. esquema que tu vai ser campeão brasileiro, bicho. Não muda Porra, nada. quer coisa Mas melhor do que aí, isso? Não, desculpa te assim, interromper, mas tem uma coisa, eu acho que aí entra uma tendência que eu tenho criticado muito aqui, e volto a criticar. Parece que o Caçapa, Dorival, técnico brasileiro hoje, por mais competência que tenha, ou pareça ter, ou por mais promissor que seja, no caso do Caçapa, santo de casa hoje aqui não faz milagre, tem que ser um português, tem que ser pois alguém é. estrangeiro. Tá aí o Flamengo, né? Provando que essa teoria é completamente furada, né? Com, Não, com o próprio Dorival, né? Dorival deu uma. A gente vai falar isso mais pro final, né? Nas bizarrices da semana, mas, porra, não. tá aí, né? Mas você acha que virou abóbora? Vai continuar Cara, não nessa sei. descendo a ladeira? Concluindo, né? Acho que você tem toda a razão. Realmente, a responsabilidade é do técnico. Assim, eu acho que o problema é exatamente esse. Você resolveu. Diante disso, se o cara não mudar a postura e não. E agora eu acho que tá entrando num outro problema, que eu acho que é o aspecto psicológico do elenco, né? É. Não sei o que pode estar acontecendo também, mas a partir do momento que você começa a perder, você vem num pico de euforia e de repente começa a perder, 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 e tal, né? Enfim, praticamente se reduziu pela metade a distância, né? Tal, de pontos para o segundo colocado. E ainda tem
um caminho interessante até o final do campeonato, né? Tem 45 pontos em disputa ainda, né? São 15 rodadas ainda, né? Estamos no Então, começo do, pô, do cara, segundo turno, né? Tem. é muito tempo e é viável que o Botafogo perca, se não fizer uma virada, entendeu? Eu continuo, concordo, mas é, eu acho que tem muito campeonato ainda, só que eu acho que o Botafogo conta com um trunfo aí, né? Que é essa. Enfim, o grande rival agora talvez seja o Palmeiras, porque é um time mais confiável, Sim. porque é um time que vem ganhando muito nos últimos tempos. É ao lado do Flamengo, né? Que esse ano vem sendo um fiasco, mas é o time que está aí na final da semifinal da Libertadores, é um time confiável. Só que o Palmeiras tem ainda esse compromisso da Libertadores, né? Nas próximas 2 semanas vai estar envolvido com isso e depois vai ter, Lá na possivelmente, frente, se né? passar pelo Boca Juniors, é favorito, também vai ter. Coisa que um dos perseguidores, mas muito atrás, eu não acredito no Fluminense como perseguidor do Botafogo, também tem. Então, né, e o Flamengo, depois da derrota na Copa do Brasil ontem para o São Paulo, né, talvez concentre as forças no Brasileirão, mas é uma vantagem muito grande que tem para tirar do Botafogo. O Botafogo tem 11 pontos à frente aí do Flamengo. E o Grêmio vem como franco-atirador, porque não disputa mais nada e tem 8 pontos atrás do Botafogo. Então, mas eu não acredito no Grêmio como um competidor assim com uma força para chegar e tirar essa diferença do Botafogo. Eu, eu, Então, eu eu, acho ainda muito improvável que o Botafogo perca. eu tô torcendo para que o Botafogo ganhe e tal, mas você tem que ver a situação, né? Então, assim, acho que tem que ser para ontem uma virada ali no Botafogo, né? Talvez tática e Sim. psicológica, talvez, né? Porque talvez agora comece a piorar mesmo essa parte mais psicológica, né? É, porque agora quem não está disputando Copa ou zona de classificação de Libertadores tá querendo escapar de rebaixamento. Então, poucos estão aí desinteressados, né? Todo jogo vai ser a Vera, É, né? Com raras exceções. Aí é, talvez para o final do campeonato alguém já. acho que não deve estar sendo, evidentemente, nada bom para o torcedor botafoguense, mas para a gente que, eu particularmente, não gosto muito de pontos corridos, vai ser um final de pontos corridos como muito não acontecia, assim, em termos de emoção, na parte de cima. Mas tem um outro trunfo aí, né? Que a galera se apega, e esse é um dos nossos temas de hoje, né? Que são as superstições, né? E Sim, sobretudo as coincidências que vêm aí sendo indicadas quase como num apego místico, né, pelos botafoguenses, o que aconteceu em 95, que é o último título do Botafogo, né, é, com o até, gol de Túlio Maravilha, né, exatamente, é. inclusive um gol cá entre nós irregular, né, botafoguenses gostam muito de se vitimizar às vezes, né, a galera fala, não, fomos roubados em 71 pelo Fluminense, né? Uma coisa que, sei lá, tudo bem, o goleiro sofreu falta, mas quando o botafoguense é beneficiado, ele passa batidaço, né? Isso é um É, traço que eu conheço assim de muitos amigos da Estrela botafoguense. Solitária, muito. É. Ninguém fala do gol impedimento do Túlio, Se tivesse VAR, naquela época, o gol teria sido anulado, né? mas tem muita Claramente. coincidência aí que é interessante. Tá sabendo disso, né? Entre 95 e 2023, né? Estou Sabe, tá por sabendo, dentro. eu vi a pesquisa também, e a gente pode até enumerar, porque eu acho que resume bem o. Quem está levando em conta isso, realmente, eu acho que resume bem o Vamos. espírito da superstição botafoguense, né? Algumas Então, são francamente engraçadas, né? Eu estou com a nossa pesquisa aberta aqui. tem a Eu Vou coincidência do dar, calendário, né? vou dar o crédito aqui, que é o site chamado Botafogo Hoje. Eu vou Isso. listar algumas, se você quiser ir alternando comigo, não sei se está aberto aí para você. Deixa eu pegar aqui. A primeira coincidência eu acho muito engraçada, né? Que 95 e 2023 tem exatamente o mesmo calendário, assim. As mesmas datas. Os dias coincidem, né? Todos os dias. O dia Isso deve ser. 25 de novembro caiu num dia da semana, nesse ano está caindo exatamente no mesmo dia da semana. É tudo igual, né? Tudo igual. Exatamente. Ou o Botafogo vai ser campeão ou o mundo acaba em 2023. Isso Isso. não sabemos. É. Outra coincidência é que o Palmeiras, né, era o campeão em 94, naquele timaço dirigido pelo Luxemburgo, né?
E o Palmeiras é o atual campeão brasileiro em 2022, foi campeão, é o atual campeão, defende o título em 23 agora. Exatamente. Fluminense, né, foi campeão naquele ano, carioca, sobre o Flamengo, né? Sim, O famoso gol de barriga, né? Já histórico. histórico gol de barriga, que muito Sim, emociona a todas as torcidas, que não são torcidas flamenguistas. E esse quase ano todas. também, né? Esse ano também, né? É, O Fluminense foi campeão em cima sim. do Flamengo também, né? Outra coincidência é do samba, né? O Botafoguense se apega a tudo, né? A Imperatriz foi campeã em 95, Imperatriz Leopoldinense, e também foi campeã em 2023, este ano, né? Presto uma homenagem ao grande Max Lopes que nos deixou ontem, né? Sim, sim. Carnavalesco da Mangueira, da Imperatriz, grande carnavalesco, grande campeão, né? A próxima coincidência é de carnaval também, né? É, Essa assim, é minuciosa, né? Essa é aquela que é a pessoa que está buscando uma teoria da conspiração, né? Que é a Porto da Pedra, cavucando, cavucando. cavucando. Porra, a Porto da Pedra, escola de samba, para quem não é do Rio, daqui do Rio, tá? Que é uma escola de média para. Não sei se chega a ser pequena, mas é uma escola média, né? Não figura entre as principais. Ela subiu para o grupo principal em 95 e esse ano também subiu para o grupo principal em 2023, entendeu? Então temos essa aí, né? Pô, mas tem mais ainda, né? A outra eu não sei se está valendo ainda, né? Porque havia um jogador franzino, né? O querido Iranildo, apelidado de Chuchu por Papai Chuchu. Joel, quando jogou no Flamengo também, né? E temos hoje o Segovinha, que eu não sei mais se tem o status de xodó da torcida, porque eu já ouvi o Botafoguense sair meio injuriados, invocados com o Segovinha. Mas pelo menos ele teve o seu momento, né? No mesmo ano, né? Teve, Não sei teve, teve. se o Iranildo naquela época foi integral, né? Até o fim da temporada, né? Então, e tem a história É, do Paulo Autuori, né? Vídeo Portugal. E o Bruno Lage, Vídeo Portugal também. Cara, chega, pô, né? É forçar muito a barra. É forçar é uma muito a barra. forçação muito de barra, né, cara? Então, enfim. Enfim. Eles vão se apegar a tudo a partir de agora, porque, como naquele funk eu diria, eles estão desesperados. O saudoso bonde do Tigrão, né, que cantou isso há algum tempo Exatamente. atrás, né? Mas o Botafogo é Exatamente. feito dessas superstições, né, cara? Tem muita superstição. Acho que a gente citou no começo, do Carlito Rocha, né? O Biriba, né? Teve um roupeiro que colocava as mangas longas, né? Durante o grande campeonato de 62, que é aquele que Garrincha aniquilou o Flamengo, né? Os suspensórios, o suporte atlético dos jogadores, aquela cirola, digamos assim, era colocada por cima do short, né? Tem todo um manancial assim de superstições do Botafogo que são intermináveis, né? Então, vamos chamar essas figuras para falar. Eles não estão admitindo, mas eles estão dando cabeçada na parede, cara, dentro de casa, entendeu? Eles já Cara, estão andando de joelho, pagando promessa desde já, tal, enfim. eu diria que muitos, assim, posso até dizer que a maioria tá no estado de nervos, assim, está com os nervos à flor da pele, à beira de um ataque de nervos. O botafoguense está à beira de um ataque de nervos. E Então, eu, e eu desejo o melhor para os nossos amigos. Vamos ouvi-los então. vamos ouvir em sequência aí, com a identificação de cada um no começo de cada depoimento aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Chinelinho Cast, o melhor podcast que tem no Brasil. Quem fala aqui é Sérgio Filgueiras, o administrador do canal Gol de Cabeça. Chegamos a 57 mil inscritos, mais de 18 milhões de views. O que acontece com o Botafogo? Mal, comparando mesmo o que acontece com o Flamengo. O Flamengo contrata técnicos posicionais, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli, Domenech Torren, para um time que é para jogo apoiado. Diniz ia nadar de braçada no Flamengo. Então, quem deu certo? Jorge Jesus, o nosso Dorival Júnior, com linhas compactas, com muita posse de bola, para minimizar o efeito da falta de pegada das estrelas do time. O que fez o Laje? Mudou tudo. Laje mudou tudo. O Botafogo, como chegou até aqui, com linhas baixas, dando a bola para o adversário e com muito força física. Primeiro tempo com o Grêmio 0-0, segundo 2-0. Primeiro tempo com o Vasco,
0-0, segundo 2-0, primeiro tempo com o Red Bull Bragantino 0-0, no segundo 2-0, primeiro tempo com o Fluminense 0-0, segundo 1-0. Primeiro tempo com o Inter, perde de 1 já com Laje, no segundo bota as peças certas, tira os jogadores moles e bota os jogadores de força, 3-1. O Botafogo chegou até aqui com força física, dando campo ao adversário, ganhando no contra-ataque. Laje adiantou as linhas, quer propor jogo sem ter as peças e estragou tudo. Acho que o Botafogo tem uma boa gordura, mas estou muito preocupado. No jogo com o Galo e no jogo com o Corinthians ele já baixou as linhas. Só que a bola não entrou, diferentemente de outros jogos que nós ganhamos sofrendo. Por exemplo, Palmeiras, pelo XG expectativa de gol, era para ser 3-1 Palmeiras. Palmeiras teve 64% de posse de bola nesse jogo. A bola entrava. Agora está uma fase que não está entrando. Ao Laje, só resta o seguinte, baixar as linhas, jogar como o Botafogo jogou até a 15ª rodada. Não existe terra arrasada, né? São 7 pontos, ainda são 7 pontos, tanto que na última rodada eram 7 pontos, o Botafogo perdeu nessa rodada e continua com 7 pontos, caindo um pouco para os demais, né? Você tem que levar em consideração que todo mundo que está correndo atrás para tirar esses 7 pontos, tem 45 ainda em disputa, vão se enfrentar também. O problema foi que o Laje ele mexeu no psicológico dos jogadores. O time estava jogando um jogo muito mais futebol de Europa, né? Que é um futebol de resultado. Um time que jogava bem porque tinha uma defesa boa. E a gente tinha um time para ser campeão fácil, e estava sendo campeão fácil, justamente por isso. Porque toma pouco gol, poucas jogadas adversárias se transformam em gol. Por quê? Porque era difícil você ter uma condição boa para chutar e fazer o gol. Esse time do Botafogo é muito forte fisicamente, né? Quando saía para um contra-ataque, ainda estava bem, ainda tinha perna e fazia os gols na segunda etapa. Esse foi o time que chegou na liderança. A queda de produção foi isso. O cara abriu falando que, ser campeão assim, tudo bem, mas pode ser campeão jogando bonito. Então eu acho que ele dividiu o elenco. Então, assim, não tem terra arrasada para mim. O campeonato está aí em aberto, são 15 rodadas, mas 15 rodadas que esse time que fez aquilo tudo vai entrar em campo. O cara pode em algum momento pedir milhões de desculpas se ele vai conseguir reestruturar a cabeça do time para ter aquela garra que tinha antes dele, é uma incógnita. Porque estava todo mundo feliz jogando daquele jeito. E era um bom futebol, não é um futebol ruim, não. E aí é difícil do cara chegar, para mim tá difícil. Tá mais difícil do cara entender que errou e conseguir botar o time no lugar que sempre esteve ali nesse campeonato do que qualquer outra coisa. Mas ainda é o time. Sou botafoguense desde que me entendo por gente. E eu não tenho certeza se a carruagem virou abóbora, mas eu tenho essa tendência a acreditar. Porque eu costumo dizer que o Botafogo é uma tragédia. Eu mesmo tenho 23 anos, só vi Campeonato Carioca. O Botafogo foi o último time a botar mais de 100 mil no Maracanã e perdeu a final para o Juventude, em 99. O centroavante do Botafogo é o Bebeto. Então tem aquela mística, mas um time que abriu mais de 10 pontos nunca perdeu o Brasileirão, na era dos pontos corridos. Então o Botafogo será o primeiro. Eu tenho essa tendência. Eu acho que aconteceu, cara, foi que veio um treinador que não conseguiu compreender que o que ele mais podia fazer é fazer nada. Era deixar o Botafogo jogar como deveria. Começou a inventar, começou a colocar o Tietê, que estava no auge da carreira dele, de ponta, de lateral. A lateral, inclusive, foi como ele teve aquele apelido de perninha ali, o Diniz já colocou ele de lateral em alguns momentos. Então, é isso, um treinador que não entendeu que o time já estava pronto. E eu acho que o Botafogo perdeu um pouco daquele gás. Eu acho que esse excesso de confiança, essa mídia toda fez mal ao Botafogo. Quanto mais improvável, mais provável, entendeu? Não pode ter mídia, não pode ter mídia. Um abraço. Isso aí, depois desses relatos comoventes, contundentes, enfim, botafoguenses, né? Eu creio que a gente pode falar de bizarrice. Afinal, é disso que o povo gosta, né, meu filho? Vamos lá, Alfredo, bota aí o nosso menu bizarro. Pois é, né? O povo adora uma bizarrice, né? Enfim, o futebol brasileiro sempre está bem servido, não há semana
em que o futebol brasileiro decepcione seus colaboradores, como nós. Tem Não há. duas aí, né? Vamos abrir o cardápio. Cara, uma delas envolve o próprio Botafogo, um jogador do Botafogo, né? Que é o Marçal, né? Que deu uma espécie de resposta ao Abel Ferreira, né? Que no jogo Palmeiras e Grêmio, mais uma vez acusou a arbitragem ou o sistema, como disse seu auxiliar, né? Isso é incrível. Quando o Palmeiras perde, Isso. o sistema está contra o Palmeiras. Eu acho incrível a prepotência do Abel Ferreira, né? É uma vaidade assim incrível. E no É. jogo contra o Grêmio, ele apontou para o quarto árbitro e disse, célere, né? Cheio de indignação, isto é roubo, né? Sim. E quando o Marçal, o jogador Marçal, foi expulso, né, contra o Corinthians na última derrota do Botafogo por 1-0, semana passada, né? Também saiu indignado. Eu achei que a expulsão foi discutível, aquela coisa de lance Sim. interpretativo. Já Sim. vi lances iguais não merecerem vermelho e outros sim. Mas, enfim, o árbitro interpretou, expulsou o Marçal, que saiu vociferando e respondendo ao Abel Ferreira. Isso aqui é roubo, Abel. Isso é que é roubo, né? Ou É, seja, é. uma provocação, uma resposta. Os ânimos estão acirrados, Estão acirrados, estão né? acirrados. Só um parêntese aí, complementando, fazendo um pequeno apêndice bizarro dessa bizarrice, o Bruno Lage também levantou suspeitas depois que perdeu para o Atlético Mineiro, né? Pô, parece que vocês estão querendo que o campeonato fique animado até o fim, né? Lançou suspeitas também, né? Enfim. A segunda bizarrice, né, é do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo, né, que ontem foi derrotado para sua satisfação, né? Você que gosta, né, vibra na derrocada rubro-negra, Não jogue né? só nas minhas costas. Existem milhões de torcedores espalhados pelo Brasil que regozijaram ontem, estão regozijando até hoje e regozijarão durante toda a semana. Né? Entendeu? Enfim. Mas no quarto vice-campeonato do Flamengo, né? No ano. Do ano, né? O treinador que ora ainda dirige o Flamengo, né? O Jorge Sampaoli, outro gênio da raça que está se mostrando talvez não tão genial assim. Ele desceu no vestiário, diz ele que cumprimentou privadamente os jogadores e coube a quem consolar os jogadores rubro-negros, alguns chorando copiosamente, como Bruno Henrique, né, diante da derrota para o São Paulo. Quem consolou foi o querido Dorival, né? Dorival foi lá, Exatamente. 1-1, num gesto cavalheiresco e talvez estudadamente cavalheiresco, né? Um tapa com Claro, luvas de pelica, foi lá e claro, consolou a galera toda, né? Deu aquele apoio claro. moral, Vem né? Moralmente aqui, superior. chora no ombro de papai Dorival. Porra, Papai entendeu? Dorival. É isso Papai aí. Dorival. Enquanto certas pessoas mordem virilhas nos shoppings da cidade, né? Porra, o Dorival tá aí, né? Porra, ganhando pela segunda vez a Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? Cara, eu acho que se for para escolher, eu escolho a segunda, porque o Abel já xingou o juiz, já disse que todo mundo rouba aqui nessa porra, já toda semana ele faz uma dessa. Mas essa cena do Dorival, digamos que é uma bizarrice assim, é uma bizarrice rubro-negra, entendeu? Porque reforça a administração bizarra do Flamengo, aqueles seres bizarros que estão administrando o Flamengo, entendeu? E os seres bizarros que promovem também divisão de elenco dentro do próprio elenco também e tal, né? Gente que já não está mais resolvendo, que ainda quer pousar de galo e tal, entendeu? Acho que resume esse universo que o Flamengo esse ano foi, independente de qualquer anti-flamenguismo da minha parte, acho que os próprios rubro-negros acho que concordam com isso. Algum rubro-negro que não concorde com isso, porra, tá vivendo fora da realidade. A gente tá vendo pelas redes sociais mesmo. Os caras Sim, estão sim. detonando o clube, Sampaoli, Gabigol e não sei mais o que e tal. Então, acho que é isso, né, cara? Todo mundo acho que concorda que o Flamengo se tornou uma coisa bizarra dentro do futebol, assim, né? Enfim, um adendo no teu comentário que é certíssimo, preciso, é que a gente está falando do fiasco do ano do Flamengo, o ano ainda continua, né? O Flamengo ainda disputa o brasileiro, mas, Sim. ao que tudo indica, não chegará.
O que será talvez uma quebra de um paradigma, né? Porque será a primeira vez desde 2019, no histórico ano do Flamengo, né, que o Flamengo talvez saia de mãos vazias, sem um único campeonato. E É. não me venha dizer que o Carioca não vale nada, porque eu já disse que vale e volto a afirmar que Não, mas vale assim, a título muito. de. Não, você vale. Ah, mas não disse que não vale. Ele vale, porra. Mas eu estou falando antecipadamente, vamos que alguém fale aí. Ele vale. Ele vale. Principalmente para contar vice do Flamengo, Cheirinho, que esse ano foi ótimo. Taça Guanabara, a gente bota na contagem também. Vamos encerrando, mas antes de você encerrar aí o programa de hoje, né? Queria só fazer uma rápida citação, cara, a uma coluna aqui que foi publicada em agosto, começo de agosto, pelo Gustavo Poli, do Uhum. colunista do Globo, né? Excelente texto, e que ele puxa um pouco a frase que você vai reafirmar, né? E que define um pouco o nosso programa de hoje, né? Ele fala o seguinte: o autor da frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo" mirou na comédia, desviou na tragédia e acertou no realismo fantástico. Eu acho isso muito, muito legal, essa frase é muito botafoguense, né? Resume muito, Exatamente. sintetiza esse espírito botafoguense. Mas vai você aí. E essa frase alguns atribuem ao saudoso jornalista alvinegro Armando Nogueira, mas quem quer que tenha cunhado esta sentença realmente conhecia o espírito botafoguense. Aconteça o que acontecer neste Brasileirão, a gente ainda vai ver muito desse espírito se manifestando nas ruas e nos estádios. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.